Olá, pessoal, boa noite a todos. A gente está hoje aqui no nosso último encontro do curso de Conhecimento Sagrado, né? Esse curso aí que está todo no YouTube do Greze, com material fantástico, e já vai deixar saudade, com certeza. E a gente está começando no mês de abril outro curso que o Marco vai falar a respeito no final. Então, sejam todos muito bem-vindos, a todos aí, todos nós que estamos fazendo esse curso juntos, que estamos aproveitando muito, muito, e muito gratos ao Marco pela oportunidade. Marco, bem-vindo. Fátima, namastê. Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar das coisas espirituais. Vamos colocar aqui a minha apresentação. Todos vendo minha tela? Sim, Marco, estamos vendo. Ok, então vamos lá. Hoje nós vamos falar da última aula sobre com o conhecimento sagrado, e eu deixei essa última aula para falar sobre a Wicca, que é uma religião, vocês vão ver, né? E espero que vocês tenham lido esse material. Eu não vou dar aula sobre este material, que fique claro. Por quê, Marco? Porque todo esse material aqui eu compilei da Wikipédia. Então, eu não vou dar aula de uma coisa que você encontra ali, né, a qualquer momento na Wikipédia. Porém, eu vou citar algumas coisas e vou apresentar uma síntese do conhecimento Wicca, que eu acredito que deve fazer parte do conhecimento sagrado de vocês. Lembrando que esse curso, na realidade, não foi para converter ninguém a nenhum tipo de outro credo que não seja o Espiritismo. O Espiritismo atende a todos os requisitos. Porém, é bom você saber sobre o esoterismo de uma forma geral, né? Sobre o hinduísmo, o budismo, né? O que está lá no Antigo Testamento, que é uma coisa que a grande maioria dos trabalha, né, com o Antigo Testamento, e outras coisas, né, esotéricas que estão aí e que nós podemos identificar uma consonância com os ensinamentos da doutrina espírita. Então, eu passei para vocês, né, exatamente esse material aqui, que eu espero que vocês tenham lido. Tá? Ele fala sobre a história da Wicca, ele apresenta uma adaptação a partir de 1960, né? Principalmente com Gardner, que foi o grande, vamos dizer assim, Wicca moderna. Ele fala sobre a etimologia. O material é muito bom. Tá? Fala sobre a demografia. Fala no Brasil hoje, esse censo aqui que está lá na Wikipédia antigo, o censo mais moderno acusa praticamente 600 mil praticantes da Wicca. Porém, muitos, a gente acredita que chega a quase 1 milhão, mas muitos não se revelam adeptos, né, e acabam dizendo que são espíritas ou que são católicos, porque eles têm um pouco de, não é vergonha, é uma forma de não aceitação da sociedade, né? Então eles acabam forjando uma outra religião. Então, aqui se fala sobre a Wicca no Brasil, sobre a estrutura das crenças, o conceito da teologia. A Wicca, teologicamente falando, ela é frágil, tá? Ela é bem frágil até. Ela é muito mais uma religião de prática, ok? Fala sobre, né, o Deus, né, e a deusa, que na realidade são personificações de uma única entidade. Eles, né, apesar de muita gente dizer que eles são politeístas, tal, eles acreditam numa força suprema do universo. Tá? E essa força suprema, ela tem um conceito de polaridade, como é o yin e yang, né, e outras coisas que a gente reconhece aí de polaridades, que é, na realidade, um princípio hermético. E eles dizem que são as duas faces dessa força. Muito interessante, eu acho que quem não leu, eu recomendo que leia, porque está muito bem redigido, está muito bem explicadinho. Tá?
Ele fala dessa relação do panteísmo, politeísmo e o próprio animismo, como é que a Wicca vê dessa forma, né? E o conceito do Gardner, né? Do que é um conceito de deidade dupla. E é interessante você entender os outros autores que falam sobre o assunto. Eles falam da reencarnação, da vida após a morte, qual é o conceito de magia, o que é um mago, o que é um bruxo, o que é um feiticeiro para eles, tá? O conceito da moralidade, que é muito forte na Wicca, tá? O conceito do pentagrama, que une, né, os 4 elementos que a gente conhece, ar, água, terra e fogo, e, na realidade, eles são unificados, vamos dizer assim, pelo éter, que é a representação material do espírito. Tá? Então, o pentagrama para o wicano é isso. Ele fala das práticas, né, como é que os autores viram as práticas da Wicca, os rituais, né, da Wicca. Ele acaba colocando que a Wicca é uma tradição muito antiga, tá? Desde a época de Alexandre o Grande, lá entre os sumérios, tá? Existem lendas e, na realidade, mitologias sobre práticas que a Wicca perpetua até hoje. Então, isso é tudo explicado. Ele fala sobre a roda do ano, como são as festividades, né, de origem celta, o que são os sabás. É muito interessante, é um texto bastante rico. Fala sobre os festivais, né, que a Wicca comemora, quais são os ritos de passagem que tem. O Livro das Sombras, que é uma espécie de diário de todo wicano, né, que muita gente fala assim, o Livro das Sombras, então, deve ser um livro do mal. Né? O próprio Gardner tem um livro que ele escreveu sobre o Livro das Sombras, explicando que o Livro das Sombras é como se fosse um diário, como se fosse um registro de tudo que você acha que é importante, que você deve memorizar para a sua boa prática. Tá? Isso aqui é o Livro das Sombras. Ele ainda fala dos símbolos, né? Aqui é um altarzinho que eu tenho aqui na minha casa, da Wicca, tá? Aqui está a deusa tríplice, a chave de Hecate. Tá? Hecate é um outro nome que vem da Idade Média mesmo, talvez até na Idade pré-cristã, da simbologia, né? da tríplice mãe, que são essas 3 aqui, né? A representa a juventude, a lua cheia, a mulher, a mãe, né, que é chamada mãe da terra, e a lua minguante é a fase da velhice, da parte senil da pessoa. Então, a Wicca perpetua isso. Aqui está exatamente a representação, né, dessas 3 fases da lua, com o pentagrama ao meio, aqui 2 cálices, né, onde é colocada a água, né, aqui está uma adaga, tá? E uma simbologia dos cristais, porque na Wicca também se trabalha com os cristais, se trabalha com runas. Tá? Então, esse altarzinho aqui é aqui da minha casa, tá? Que eu tenho quando eu comecei a estudar e entender a Wicca. Tá? Aí fala dos outros símbolos, né? O triângulo como fogo, o triângulo invertido é como se fosse a água, a estrela de Davi, que é uma interação da vida do ser humano e do conceito da espiritualidade que ele deve galgar, né? E o pentagrama, né, como eu falei, que une os 4 elementos ao éter, né, simbolizando um conceito de prática de magia. Né? Toda prática de magia da Wicca vamos dizer assim, inserido esse pentagrama. Aí outros símbolos, né? As 3 lebres, o próprio triquetra, tá? O triskelê, que são símbolos celtas até, que a Wicca incorpora também. Tá? Alguns preconceitos que a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo todo. Aqui o texto é bastante interessante. E uma nota que eu faço questão de enaltecer. Esse texto sobre a Wicca, ele foi considerado por 3 amigos que eu tenho, sacerdotes, que são bem próximos aqui, ficam
próximo da minha casa, que eu moro aqui no centro de São Paulo, eu conversei com 3 sacerdotes e os 3 foram unânimes em me dizer que esse texto é muito bom para aquelas pessoas que desconhecem a Wicca, que ignoram, que pensam que a Wicca está ligado a coisas do mal, né? E não é nada disso, né? A gente vai ver isso já já. Eu também acrescentei aqui, coloquei o link de lista dos termos wiccanos, para quem se interessar mais. O caminho da mão esquerda, tá? Que para a Wicca é considerado, isso até baseado no conceito cristão, tá? Cristo falava sobre isso, né? Quem fica à minha mão direita são os bons, a minha mão esquerda são aqueles que ainda são devedores. A Wicca parte deste mesmo princípio, né? O caminho da mão direita é a magia branca, o caminho da mão esquerda é a magia negra, tá? Então, isso também tem um documentário bastante interessante aqui nesse link, falando mais sobre o paganismo, o neopaganismo. Tudo que é neo é posterior, né? Então, paganismo, neopaganismo é posterior ao paganismo, tá? E algumas referências bibliográficas que foram compiladas desse site, que tem as referências aqui, tá? Ainda vale citar que nesse material a Wicca, né, fala sobre a rede, né, a chamada rede Wicca, que é uma espécie de código de ética fundamental que deve ser seguido por todos que frequentam o Coven. O que é um Coven, Marco? O Coven é uma reunião de praticantes da Wicca. Eles normalmente de 12 a 13 participantes, são grupos muito pequenos, tá? E as práticas deles, basicamente, são limpeza do próprio planeta, são trabalhos de cura, trabalhos de bênção. Puxa, Marco, eu não imaginei que era isso. A grande maioria das pessoas não tem a menor noção do que é a Wicca. E ela tem esse código de ética, é conhecido como uma regra áurea, ou seja, uma regra de ouro, que também é adotado por inúmeras outras religiões milenares, né? Eu cito aqui o zoroatrismo, o budismo, o confucionismo, o hinduísmo, o judaísmo, o islamismo e o próprio cristianismo, que tem os seus conceitos morais que Jesus colocou muito bem, e nós tivemos acesso não só através do Novo Testamento, mas principalmente pela obra codificada por o nosso querido Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, onde mostra toda a moralidade cristã necessária para o bom desempenho da nossa evolução. Os livros, né, que, na realidade, a gente recomenda, tá? Marcos, eu posso comprar um, eu te recomendaria esse aqui, ó, Wicca Essencial, tá? O livro das sombras que eu falei, do Gardner, é esse aqui, ó, tá? Então, o Gardner, que é um grande divulgador da Wicca, ele fez esse livro também, é um livro muito interessante, mas, Marcos, eu posso comprar um? Compra aquele aqui, ó, que eu falei para vocês, da Wicca Essencial. Ele é bem completo, ok? E, obviamente, agora, como eu falei para vocês, eu não vou dar aula sobre o que a gente encontra na internet. Nós vamos para a nossa aula de hoje, que é exatamente uma síntese dos ensinamentos da Wicca baseado naqueles livros que eu acabei de mostrar para vocês. Eu fiz uma síntese do que eu acredito que vocês devem guardar para vocês. Afinal, nós estamos falando de um curso de conhecimento sagrado. Poxa, mas a Wicca não é sagrada para mim, Marco. Ela pode não ser sagrada para você, mas ela é sagrada hoje para quase 1 milhão de pessoas e é uma religião que merece respeito. Tá? Nós, como espíritas, sabemos que devemos respeitar os credos de todas as pessoas. Não importa se são divergentes ou congruentes com o espiritismo, né? Nós temos a obrigação não só de respeitar, mas até de conhecer. E essa foi a proposta desse curso, para que vocês conheçam, que amplie a mente de vocês para outros conhecimentos que não são trabalhados dentro da doutrina espírita, né? A doutrina espírita fica só concentrada ali nos livros espíritas. E aqui nós fizemos aí uma espécie de amplitude da mente para você entender o que tem
de similaridade, o que determinada crença tem diferente do, por exemplo, do espiritismo e por aí vai. Então vamos ver essa síntese aí. Aqui está exatamente o símbolo mais utilizado na Wicca, né, como eu falei para vocês, a lua crescente, a lua cheia, que tem a representação do pentagrama, que une os 5 elementos, né, ar, água, fogo, terra e éter, e esse éter é a representação do espírito. E repara, sempre com o conceito do éter e espírito, essa ponta aqui de cima, voltada para cima, porque é a representação também do chakra da coroa. Por isso é que a magia negra pega esse pentagrama e inverte ele, bota esse bico aqui, ó, para baixo. Ou seja, você submete o chakra da coroa, que é o chakra sagrado nosso, né, do ser humano, às trevas. Né? Por isso que a representação da magia negra é a inversão do pentagrama, ok? E aqui a lua aqui a minguante aqui, né? Então aqui representa a idade jovem, aqui a idade plena, que perfaz o conceito da mãe, e no caso é a mãe natureza, e aqui a lua minguante, que é a idade senil. Então, nesse material que vocês receberam, Uma Internet Entende e Divulga Wicca, no slide 31, a gente fala sobre a rede Wicca. É o último slide, lá o último parágrafo, fala sobre o que é a rede Wicca. E se você leu, né, o material, você já entendeu que a religião Wicca não tem nada em comum com o satanismo. E que o termo bruxo ou feiticeiro, para os wiccanos, é aquele que sabe como trabalhar com as forças da natureza, sempre fazendo o bem. Não tem espaço na Wicca para fazer o mal. E tem como maior poder o comprometimento de controle do seu ego. Puxa, Marco, isso é muito similar ao cristianismo? É. A Wicca é uma religião moderna comparado com as outras religiões, que são bem mais antigas, né? Sobre o conceito de estrutura do credo, mas a Wicca traz valores muito interessantes. Nesse material que a gente vai falar agora, vai abordar na aula de hoje, a gente inicia fazendo vocês entenderem a origem da palavra. De onde vem essa palavra, Marco? Wicca, tá? E como é que ela surgiu, né, posteriormente? Como é que ela trouxe esse conceito de prática, né, que todo mundo acabou associando, né, sobre a bruxaria? Nesse material ainda, a gente fala do maior grimório de todos os praticantes da Wicca, tá? Eu detalhei esse grimório, e a gente desdobra, tá, nesse material explicações de reforço do que você já leu lá naquele material da internet. A gente fala sobre alguns ensinamentos e algumas reflexões pontuais, né, que poderiam ser aplicados, como eu falei, a qualquer outra religião, qualquer outro credo, né, a fim de disciplinar a mente e fortalecer a fé. Então, vamos entender a origem da palavra e como é que surge a Wicca, tá? Segundo, eu fui, né, buscar exatamente nesse livro que eu acho fantástico, tá? Do Daniels e do Tweeten, tá? Nesse livro que eu chamo de clássico, tá? O Wicca Essencial, da editora Pensamento, eu tenho a segunda edição. Lá na página 12, ele explica para nós. A palavra Wicca tem 2 origens possíveis. A primeira é o termo anglo-saxão, wic, ou witch, que significa sábio ou douto. Uma pessoa da Wicca era alguém que tinha um conhecimento, em geral de cura e de ervas, que o distinguia das pessoas comuns. Então, esse é uma hipótese da origem da palavra. A outra origem da palavra vem da palavra celta witch, que significa dobrar ou ser flexível. Os adeptos da Wicca eram pessoas que dobravam, adaptavam-se às condições e circunstâncias da vida. Então, a gente conclui aqui que o surgimento da Wicca como prática, credo, ou seja, uma religião, remonta
possivelmente as florestas e bosques europeus. Eles sempre buscavam a natureza. E isso principalmente na Inglaterra e na Alemanha, né? Há rumores, né, de alguns autores dizendo que muitos vikings cultuavam, né, o conceito da mãe natureza e faziam louvores, né, eles eram politeístas, mas faziam louvores à natureza, sempre identificando a natureza como parte integrante do cosmos, onde também o ser humano faz parte. Então, eles não viam o ser humano separado da natureza. Tá? Isso na Idade Média. Tá? Então, é bem provável que eles remontam, né, que a Wicca até hoje remonta práticas, né, que ocorriam nesses bosques e nessas florestas, principalmente na Inglaterra e na Alemanha, lá na Idade Média, que recuperavam antigos mitos, lendas e práticas ritualísticas da era pré-cristã. Eu digo a vocês que tem um dos livros que eu cito aqui, que diz que os sumérios praticavam uma crença ligada ao culto à natureza muito próxima ao que a Wicca faz hoje. Porém, a Wicca estruturada, com os princípios e devotos declarados, né? A gente deve isso ao Gardner, ele que reestruturou esse conceito, foi um dos precursores, vamos dizer assim, tiveram outros, é claro. Isso inicia nas primeiras décadas do século XX, principalmente a partir dos anos 50, como eu falei para vocês, com Gardner, tá? Que foi identificado, né, a estruturação que ele deu à Wicca foi identificado como a Wicca moderna, ok? Vamos ver, então, o Grimório para todo aprendiz de feiticeiro Wicca. Eles têm um conceito que separa a ética da moral, como, né, a gramática nos ensina. A ética, para eles, né, são os princípios que a gente traz dentro de nós, mesmo e que governam nossas escolhas na vida, nossas ações e o nosso comportamento em relação aos outros. A moral já são regras que os outros impõem a nós, com base no que eles querem que façamos, e muitas vezes não em nosso proveito. Então a gente sabe, né, a palavra moral vem do latim morus, que significa costume. Então, dentro da etimologia da formação da palavra, eles trazem um conceito bem correto dessas duas definições, tanto de ética quanto de moral. As leis são regras criadas por legisladores com o propósito de manter-nos todos organizados em uma sociedade funcional e governável. A gente sabe que as leis são mutáveis, né? Porque elas são criadas por homens. Seria se as leis fossem as leis sagradas, né? As leis de Moisés, por exemplo, as leis que seriam, vamos dizer, tratadas como leis morais, né? Que o nosso querido Mestre Jesus nos trouxe. Mas as leis, do jeito que a gente conhece, elas são mutáveis, elas são de acordo com a época, de acordo com a moralidade da época, que é o costume, é o morus. Ok? Então, repara como eles são bastante coerentes nos conceitos e definições. Eles dizem que a ética é relativa. Por quê? Porque cada um tem uma educação, cada um sofre um processo cultural. Então, a ética, para cada pessoa, ela é relativa. Tá? Quem dera que todos tivessem uma ética baseada nos princípios cristãos, não é isso? A moral e as leis podem melhorar a vida das pessoas de um modo positivo e libertador, ou escravizá-las em uma ditadura corrupta. Tá? Então, a gente vê, né, que hoje aqui no Brasil, vamos dar o exemplo, as leis estão sendo interpretadas segundo ideologias. Tá? A lei colocada em prática, né? E não por interpretações ideológicas, como a gente está vendo hoje no Brasil. Né? A gente viu agora a Espanha dando um tapa de luva de pelica na justiça brasileira,
dizendo que o que nós aqui chamamos de antidemocracia e a aviltação dos direitos humanos, lá na Espanha eles chamam de liberdade de expressão, né? Os Estados Unidos têm a mesma forma de entender. Então, nós vivemos hoje no Brasil, antes de nos tornarmos a pátria do Evangelho, coração do mundo, nós vivemos momentos muito conturbados devido a erros e equívocos humanos, interpretando leis, fazendo leis conforme ideologias, né? Isso é muito grave. Vai ser narrado na história futuro como um momento muito crítico e muito desafiador para o bem, para a liberdade e o bem, né, cristão. Independentemente de nossa filosofia, o verdadeiro teste de nossa força e princípio reside em nosso comportamento. Então, o Wicano deixa claro que o conceito de o que você faz, o teu comportamento, tem por trás uma intenção. Um ato, às vezes, equivocado, às vezes a intenção era outra. Então, o Wicano parte desse princípio, tá? Que você deve ver o comportamento de uma pessoa, e se você tiver que julgar, você julga aquele comportamento, e não a pessoa, tá? Porque julgar uma pessoa significa entender todos os seus credos, seus valores, seus princípios, a sua própria ética formada na família, né? Então, isso é muito difícil. Então, para o Wicano, você deve analisar um comportamento por vez. Porque quando você analisa um comportamento, você não julga a pessoa, você julga o ato em si. Então, você pode dizer, olha, esse seu ato, esse seu comportamento é equivocado. Ele não faz parte do nosso credo. Então, a Wicca se preocupa com isso. O que eles entendem como poder? O poder de controlar a sua vida, também de afetar a vida dos outros, é um dos maiores poderes que existem. Com esse poder vem a responsabilidade de usá-lo corretamente. Muitos procuram a magia na esperança de conseguir poder sobre os outros. Eles acabam por fracassar ou por aprender a verdade. O verdadeiro poder é o poder sobre si mesmo. Olha que coisa bonita. Marco, isso é reforma íntima, é. Então veja o que é o conceito da rede wicana, tá? Reforma íntima, isso. Apesar, com a prática da responsabilidade pessoal, podemos nos tornar responsáveis coletivamente e viver uma vida de liberdade e maturidade. Então, veja a forma de entender o conceito de formação da própria ética e da moral do wicano, que é cobrada nos coven. Os covens, que são os grupos, né, os pequenos grupos que eles se reúnem, eles cobram isso. O maior princípio do poder, está falando de poder ainda, né? Na verdade, a essência da lei natural são as ações tendo consequências. Tudo que você faz, né, toda causa tem um efeito. Então, eles falam aqui da lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. E você tem que ter responsabilidade para entender que aquele ato cometido teve uma consequência e que você é o responsável. E você arca com essa responsabilidade. Poder, para eles, é a capacidade de manifestar sua vontade no plano físico. O poder é, portanto, comparado à magia. A magia, para eles, como eu falei, é aquele que sabe lidar com a natureza. Aquele que, através da sua vontade, consegue um resultado sem prejudicar ninguém. Tá? A gente vai ver isso mais à frente. A questão principal do poder é sempre saber usá-lo. E com que finalidade? Então, o que é o conceito de ter poder? O maior poder é o quê? Sobre si mesmo. Então, tudo começa em você saber se controlar. Né? Poder de fazer, de realizar, de criar, de manifestar, de mudar o mundo. Se você quer mudar o mundo, você primeiro tem que se mudar. Né? Como diria esqueci o nome dele aqui agora, né? Você quer fazer a diferença no mundo, quer mudar o mundo, primeiro mude a si mesmo, né?
o indiano lá, que falava sobre isso. Quem? Mahatma Gandhi, é isso mesmo. E o poder de controlar, de governar os outros, de forçá-los a agir contra a sua vontade e seus interesses. Isso produz karma. É o que o nosso legislativo hoje vem fazendo, né? Ele quer controlar tudo, quer controlar o executivo, quer controlar tudo, quer controlar a sua vida, né? Isso tem consequência, tá? Então, essas pessoas que usam do poder de controlar a vida dos outros e aí manifestando coisas bastante esquisitas, né? Eu vou te dar um exemplo prático hoje aqui em certos para saidinha, 28 mil presos. A gente sabe que, por estatística, 5% não retorna. 5% de 28 mil dá em torno de 1.400, né? 28, em torno de 1.400 presos que não vão retornar, e basta um só para tirar sua vida, ou para tirar a vida de um parente seu ou de um amigo seu. Então, né, essas pessoas que acham que estão fazendo bem, dizendo todo mundo tem direitos iguais, né, isso é relativo. Por quê? Porque a partir do momento que uma pessoa avilta a sociedade cometendo um crime, ela se tornou um voluntário para a cadeia. Tá? Então, para o wicano, eu estou explicando tudo isso porque é a forma do wicano pensar. O wicano tem esse conceito, né? Se você fez o mal, você tem que assumir que fez o mal e ter as consequências do mal que você fez. E eu dei um exemplo prático hoje, que a gente está vivendo aqui em São Paulo, né, de 28 mil detentos, presos, condenados, tá? Que estão saindo por um decreto do governo federal que contraria o secretário de Segurança de São Paulo, que é o Derrite, que disse que era um absurdo, né, a saidinha, e ele tentou não deixar esses presos, mas o governo federal vetou esse decreto, né, e deixou os presos aí, no caso, só aqui em São Paulo, 28 mil. Tá? Controle de evitar e o de impedir que aconteçam as coisas que não se quer que aconteçam contra a vontade de outros que o querem. Ou seja, livre-arbítrio, né? O desejo de todas as maneiras, pela palavra, pela escrita. Tá? Então, o poder também vai para esta seara de você saber evitar isso, né? O que impede o livre-arbítrio do próximo. Ainda o entendimento dos wicanos sobre a autoridade. A palavra autoridade tem dois significados muito diferentes e muitas vezes opostos, uma confusão que causa problemas sem fim. Baseia-se no poder sobre poder ou direito de dar comandos, forçar a obediência. A autoridade baseada no poder tem raízes no medo, pois é reforçado pela ameaça de punição. É o que hoje, infelizmente, o nosso Supremo vem fazendo, né? Usando esse poder do medo, né? Obviamente, tolhindo o livre-arbítrio. Estou dando exemplos práticos que a gente está vivendo hoje, porém, esta é a forma de pensar dos praticantes da Wicca. Baseia-se na especialidade e segurança, essa é a segunda forma de entender a autoridade. E habilidade que vem com a experiência. Esse tipo de autoridade tem raízes no respeito pela sabedoria obtida. Ou seja, esta segunda forma de entender a autoridade é a autoridade por meritocracia. Então, normalmente, os sacerdotes, chamados sacerdotes na Wicca, são exatamente esse segundo exemplo aqui. São pessoas que têm a experiência, que têm já uma sabedoria obtida e, por mérito, eles se tornam, vamos dizer assim, dirigentes daqueles novos adeptos, que são chamados sacerdotes. Né? O que se tornam adeptos da feitiçaria não obtém nenhuma autoridade para dar ordens às pessoas, mas esperamos que eles adquiram a autoridade da especialidade, nesse segundo momento aqui, de forma que suas opiniões sejam consideradas dignas de respeito. Então, o wicano ele respeita muito
os novatos, né, que entram no conceito da religião da Wicca, porém, eles devem saber, né, como diria Pestalozzi, a hora de aprender não é a hora de querer criticar. Então, primeiro, aprenda as coisas, para depois criticar. Olha, eu vejo isso de uma outra maneira, eu entendi a forma de vocês verem. Tá? Então, veja a coerência da religião Wicca. Tá? A lei de Telema, né, que é do Alice Crossley, tá? Eles pegam muitas coisas do Crossley também. Faze o que tu queres, há de ser toda a lei, contanto que não prejudique ninguém. Esse é o conceito da lei de Telema, que é do Alex Crossley, né? Que é um grande escritor, né? Que veio lá da Aurora Dourada, né? E acabou fundando o seu próprio credo, né? Que foi a Telema. O princípio telêmico está dedicado aos altos propósitos de segurança da liberdade do indivíduo e de seu crescimento em luz, sabedoria, compreensão, conhecimento e poder, mediante beleza, coragem e sapiência. A lei de Telema está encravada no livro da lei, recebido por Alice Crowley, tá? Como eu falei para vocês. Foi em 1904, ele escreveu esse livro, e ele falou sobre a lei de Telema. E é com este conceito, uma mensagem de revolução do pensamento humano, da cultura e religião baseados no simples axioma: faz o que tu queres, há de ser toda a lei. Amor é a lei, amor sob a vontade. Eu complementaria aqui, você vai ver mais à frente: faz o que tu queres, há de ser toda a lei, desde que não prejudique ninguém, que é o que se acrescenta posteriormente. Essa lei, resumida na palavra telema, não é para ser interpretada como uma licença para satisfazer cada capricho vivido, porém, antes um mandato a descobrir a sua única e verdadeira vontade de persegui-la, deixando outros fazerem o mesmo em seus únicos e próprios caminhos e propósitos. A rede Wicca, como eu falei, que é uma rede que traz os conceitos do princípio da Wicca, é como se fosse um código de ética e de moral, seguida pela maioria dos praticantes, tendo como caminhos qualquer um dos ramos da Wicca: gardenianos, ecléticos, dianicas. Assim fazemos toda parte do mesmo tronco. Marco, me explique isso aqui. Cada coven, tá, ele tem uma forma de seguir a Wicca. Tá? Uns vão pelo que o Gardner falou, outros são mais ecléticos, outros são dianíticas, né, que são de Dionísio, tá? Das coisas que do deus Dionísio, lá antigo, né, da Grécia antiga, que depois foi para, né, como deus romano também. Então, cada coven acaba tendo uma forma de entender, porém, todos têm o princípio moral e ético da rede wicana, de não fazer ao próximo o que eu não gostaria que fizesse a mim. Tá? O principal ponto desse código de ética é: faça o que quiseres, desde que não se prejudique a terceiros. Olha o que a gente falou. Tudo que vai e volta é a chamada, que eles chamam de lei tríplice. Tá? Eles entendem o conceito de karma, que é o termo hindu, né, para o princípio cósmico de causa e efeito, que diz que cada ação na vida há uma reação. E o retorno triplo, que eles dizem que tudo que você faz, tá, seja num conceito de ritual magístico, né, vai voltar triplamente para você, que eles chamam da lei tripla. Tá? Então, esse retorno triplo é uma lei para eles acreditam nisso. O amor é a lei mais elevada. Significa permitir que o amor seja o seu guia em todas as suas ações. Olha que coisa bonita. Quanto maior o círculo, mais o amor cresce. Quanto mais você ama, mais você é amado. A corrente do bem, o melhor modo de fazer com que a boa energia flua pelo mundo e aplicá-la a você mesmo. Tudo começa, né, com você, como disse Mahatma Gandhi, né? A paz que você quer ver no mundo começa com você.
Outro princípio desse grimório wicano. Seja excelente com os outros. Conseguimos respeito quando agimos segundo o que dizemos. Agimos com integridade, seguimos os nossos valores, tratamos as pessoas com excelência e realmente nos preocupamos com os outros e com a terra, ou seja, se preocupa com a natureza. Ok? O feiticeiro vê a divindade em todas as coisas vivas, né? Como eu falei para vocês, o feiticeiro e o bruxo, para eles, é todo aquele que sabe lidar com a magia unida à natureza. Dentre os valores tribais que sustentamos, então, a lealdade, a generosidade, a justiça e a hospitalidade são cultuados nesses valores, né, dos coven. Honrar, de fato, a divindade dentro dos outros é tratá-los com respeito, gentileza, cortesia e consideração consciente. Repara, é o conceito de namastê, né? O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. É exatamente o que eles falam aqui, que você honra e você respeita a divindade que encontra nas outras pessoas. Cada um porta em si uma centelha divina. E é isso que o conceito, né, do próprio Namastê explica. Seja excelente não só com os outros, mas consigo mesmo. A divindade reside tanto dentro quanto fora de nós. Por isso, a maneira como você trata a si mesmo é a forma como trata essa divindade. Trate a si mesmo com gentileza e compaixão, e não com julgamento, e será mais fácil tratar os outros deste modo. Ou seja, o maior exercício da caridade começa primeiro com você. Olha quanta sabedoria nesse grimório Wicca. O que é honra e diversidade para eles? Na natureza, um ecossistema diversificado tem mais estabilidade. Ou seja, a gente vê hoje na ciência, né, a gente tem vários grandes cientistas, inclusive físicos, né, que dizem que na diversidade é que mora a unidade. Isso é dito por Bruce Lipton, tá? Entre outros grandes cientistas que a gente conhece. Aprenda sobre as diferenças em vez de julgá-las. Toda vida é sagrada, não importa seu credo. Olha a forma de pensar da rede wicana. Faça o que diz e diga o que faz. Falar é fácil, mas é apenas com a prática que as palavras se tornam verdade e a mudança manifesta. É muito fácil você ser, por exemplo, um fariseu, né, que falava de coisas bonitas, tá? Como diria Jesus, né? Eram sepulcros caiados, né? Totalmente podres por dentro, né? Por fora bonitos, né? Bolos, mas por dentro podres, né? Então a rede Wicca resgata isso, né? Que é um conceito esotérico até antes do nosso querido Mestre Jesus. O conceito do poder que existe na compaixão. A compaixão e a capacidade de sentir o que ocupar com isso são partes importantes do poder do feiticeiro. Então, veja o que é um feiticeiro para a Wicca, o que é um bruxo para a Wicca, tá? Então, esse conceito, né, que a compaixão fortalece, Jesus fala sobre isso. Quanto mais sintonizado você estiver com os sentimentos e desejos do universo que o rodeia, mais poderosas essas conexões serão e mais poderosa será a sua magia. Então, repara, o conceito de magia, de lidar com a natureza, para eles também está associado ao auxílio que você recebe espiritual. Se você está sintonizado com o bem, é óbvio que os seus desejos, os seus trabalhos vão estar sintonizados com espíritos que vão te ajudar nesse credo. A regra de ouro, né, reforçando, faça como gostaria que lhe fizessem. Trata-se do mais fundamental preconceito ético na Wicca. Alguns outros modos, como essa ideia, foi expressa em diferentes religiões através das eras. Não faça aos outros nada que te causaria dor, se feito a ti. Isso é de uma Upanishad, né? Mais de 3.000 anos atrás. No budismo, não fira os outros
de modos que tu acharias doloridos, tá? O Dana Varga, né, que é uma citação do budismo, tá? Na Grécia Antiga, Aristóteles dizia: devemos nos comportar em relação aos outros como gostaríamos que agissem para conosco, tá? E, por último, no cristianismo, tá? Lá em Mateus, foi dito por Jesus: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Está colocado lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. O Código da Cavalaria, que muitos desses conceitos aqui foram adotados pelos templários, tá? E aqui eles falam, né, o que é o Código da Cavalaria, que eles também utilizam, que era o Código dos Templários, né? Era a regra dos cavaleiros da Idade Média, que eram os templários, como eu disse, que juravam formalmente defendê-las como os primeiros verdadeiros campeões da justiça, em seus 10 mandamentos mais importantes, que os wicanos acreditam. Ser fiel à tua fé, defende tuas crenças, defende os fracos, ama teus pais, mostra coragem contra a oposição, combate o mal, cumpre o teu dever, fala a verdade e mantém a palavra, seja generoso com todos, ser o campeão do direito e do bem contra a injustiça e o mal. Os valores, né, que são cultivados nos covens, né, que eram valores tribais, tá? Fora dos limites da civilização e do império, as pessoas do interior sempre viveram em clãs, tribos e aldeias, né? Até porque a Wicca, segundo historiadores, principalmente na era pré-cristã, ela era cultivada exatamente nos campos, né, que foi reproduzido, como eu falei para vocês, na Idade Média, principalmente na Inglaterra e na Alemanha. Outros povos tribais, como ciganos, judeus, né, da diáspora, foram deslocados para outras nações. Porém, eles tinham o quê? Seus valores, seus princípios que eles cultivavam, né? O que manteve essas tribos juntas foram os valores compartilhados que não podiam ser arrancados ou derrubados. Não se baseiam em crenças como as religiões, mas em costumes e tradições, ou moros, né, a moral deles, que comprometem a coesão social. Os valores tribais são expectativas de pessoas que vivem juntas e lidam umas com as outras diariamente, tá? Isso aqui é perpetuado nos covens, ok? Vamos ver alguns valores desses aí que a gente pode citar. Honra, lealdade, integridade, respeito, justiça, gratidão, hospitalidade, generosidade, reverência, reciprocidade, responsabilidade, desenvoltura e interdependência. São alguns valores que eu coloquei aqui para vocês. O bem versus o mal, como é que eles entendem essa correlação antagônica? A estupidez do mal. O mal tende a fracassar, pois ninguém gosta de um valentão. Eles vão para a prática, né? O único apoio que essas pessoas poderão obter dos outros tem origem no medo, mas não existe verdadeira lealdade no medo. A sabedoria do bem. O bem, porém, tem imenso poder. Os heróis são aqueles que ganham a lealdade dos outros, apenas pela força de sua própria integridade e decência. Como foi o caso de Jesus, né? Só de chegar próximo dele, os espíritos ruins, né, maus, trevosos, ó, saíam correndo, nem se aproximavam, porque tinham medo, porque Jesus tinha uma integridade e uma decência absurda, né? Tudo o que você puder fazer ou sonhar que pode, comece. Audácia tem gênio, poder e magia. Coates falou sobre isso, né? Então, e aqui a gente finaliza, né, com uma frase interessante, né, que foi falada lá no Stan Lee, naquele seriado Homem-Aranha, né, quando o vô dele ainda não tinha morrido. Ele fala assim, quando ele descobre que o menino tinha poder, né, de Homem-Aranha, ele fala assim: com grandes poderes tem grandes responsabilidades. A gente achou legal citar, né, essa citação do Stan Lee, que é bastante... É um resumo de tudo isso que a gente falou. Então, veja os valores da Wicca. Reforçando, então, como é que a gente deve entender a Wicca? A Wicca é uma religião neopagã, ou seja, depois do paganismo, tá? Influenciada por crenças pagãs antigas, que é o período
pré-cristão europeu, principalmente, que acreditam nas forças espirituais do homem integradas às forças da natureza, respeitando a polaridade do universo, masculino e feminino, e celebrando os ciclos da vida e suas festividades sazonais, que são os sabás, que normalmente ocorrem 8 vezes por ano. A Wicca é uma religião que acredita no equilíbrio do universo, ou seja, lado masculino e feminino, como está exatamente aqui atrás, o Yin e Yang, né? Aqui no meu pano de fundo. Tá? Então, essa polaridade, né, que faz o equilíbrio do universo é manifestado pelas irradiações de um poder único e soberano, que eles chamam de universo. Eles dizem que o universo tem um poder soberano sobre tudo que acontece. E através da deusa tripla, que é o lado feminino, né, também é chamado de Hecate, representa, né, essa deusa tripla, representa o lado feminino. E o cornífero, o deus cornífero, que é o lado masculino, é uma associação, a relação intrínseca entre o ser humano e toda a natureza, os animais e o sol. Então vamos entender o que é a deusa tripla ou o Hecate, que é a manifestação daquelas 3 mulheres que eu falei para vocês, né? Que uma mulher é a jovem, onde está em cima dela a lua crescente, depois a mulher já em idade plena, que é a lua cheia, e, por último, a mulher senil, que é a lua minguante. Então, esse lado feminino e nutritivo do planeta, da Terra, é que consagra uma divindade. Ela é intuitiva, criativa e mágica. Ela é a natureza interna da divindade, que dá origem ao universo externo. Associa-se às 3 fases da Lua, como eu falei para vocês, manifestado pela vida crescente, que é a donzela, a lua cheia, que é a mãe, e a minguante, que é a anciã. E o deus cornífero, que representa o lado masculino, está associado à relação intrínseca do ser humano com toda a natureza, os animais e o sol. Também simboliza a sexualidade, a caça e o ciclo da vida. É considerado o guardião das estradas e do círculo mágico. Marco, por quê? Porque todo o trabalho prático da Wicca, que vai falar sobre magia, inicia sempre no traçado de um círculo. Quando a gente falou de geometria sagrada no curso, eu expliquei para vocês que quando se faz um círculo, é para que tudo que seja feito dentro do círculo seja direcionado especificamente pelo mentalismo para onde você está apropriando. Então, por exemplo, se eu faço um trabalho de cura para alguém dentro de um círculo, eu mentalizo aquela pessoa e, através do meu mentalismo, eu canalizo especificamente aquela força para aquele local. Eu não deixo rebarbas, não sai nada de dentro desse círculo. Tá? Na mitologia, ele também é conhecido como Cernunnos, deus Pan, Ato, e Karnayana, o deus cornífero para ele. Então, lembrando a vocês, existe um poder absoluto que é o universo. Mas, para os wiccanos, ele tem um conceito de se apresentar em polaridade. Eles entendem como exatamente a Hecate, tá? Que é a deusa tripla, e o cornífero, que é essa representação do lado masculino, e formando a polaridade aqui. Aqui está, né, a deusa tripla, né? Lua, aqui que eu falei para vocês, crescente, lua cheia, lua minguante, as 3 mulheres. E aqui o deus cornífero, vocês já devem ter visto em filmes, né, mitológicos, né, que aparece um deus da natureza ligado aos animais, ligado ao conceito do poder do sol, né, que é o chamado deus cornífero, que é mitológico. Tá? Então, eles acreditam que essas são as 2 faces de apresentação desse poder soberano do universo para eles, ok? Vamos entender o que é a Hecate. Aí eu peguei o livro, né, do Courtney Weber, que para mim é um dos melhores livros que explica sobre o que é a Hecate. A Hecate, Marco, eu poderia dizer que ela é uma pombagira, tá? No conceito aí da Umbanda, tá?
Ela também é conhecida como a deusa da morte, aquela que guarda as almas no submundo, cujos símbolos incluem o cão negro, o chicote e a adaga. É conhecida como a guardiã das encruzilhadas, uma deusa que ajuda aqueles que experimentam a transição entre a vida e a morte, né? Entre o encarnado e o desencarnado. É chamado de porta-chaves, é por isso que ela tem a representação da chave que abre todas as portas, tá? É aquela que abre todas as portas e revela todos os segredos, tá? Do cosmos. Guarda mistérios além da compreensão moderna. Está associada às profundezas do mar, às estrelas da noite e à terra fértil. É a padroeira dos pais. Ela também tem sido chamada de três cabeças, aquela que arma a mão com lamparinas obscuras e terríveis, né? Para você o quê? Adentrar as trevas. Né, em outras palavras, é como se fosse um Exu. O que é um Exu, né, dentro da Umbanda, por exemplo? Ele é um embaixador do Cristo trabalhando nas trevas. É a mesma coisa, a mesma simbologia que a Hecate tem. Hecate tem sido muitas coisas ao longo dos milênios, mas tanto para os devotos antigos como para os modernos, ela é a deusa das bruxas, mas também uma energia reconfortante e de cura. Hécates são misteriosas. Ela é comumente conhecida como a deusa da Grécia Antiga, de um período que é geralmente entendido ali entre 1200 e 500, né? Entre 1200 a.C. e 500 depois de Cristo. Nesse período ali, né, que a Hécate passou a ser mitológica ali. No entanto, ela não se originou naquele espaço. Ela pode ser originária na civilização minoica, tá? Antes dos gregos, tá? Ou pelo menos parece ter sido influenciada por deuses dessa cultura. Evidências do culto a Hécate também foram encontradas na Cilícia, na Líbia, na Turquia, na Bulgária e na Síria. Na Roma Antiga, tá? Entre os anos 800 a 500, muitos títulos complementares, incluindo como Salvadora, como a Grande Mãe, a mais manifestada. Hécate aparece sob muitas formas, como uma personagem singular e como um conjunto de mulheres de três faces que estão aqui, ó, as luas que eu falei para vocês. Continuando aí, para que vocês possam entender, né, o que deve ficar na mente de vocês para saber o que é a Wicca. Eu não quero que você se torne um praticante da Wicca, não é isso o nosso objetivo. É para que você entenda. Se amanhã ou depois alguém falar sobre a Wicca, você pode falar, opa, peraí, tive uma aula e tem um material que fala que não é nada disso. E aí tem vários livros, várias citações que você pode usar. Ou seja, para ampliar seu conhecimento. Nos rituais Wicca não existe derramamento de sangue de qualquer espécie, animal ou humano. Nos rituais Wicca não existem orgias ou atos sexuais de qualquer espécie. Nos rituais e nas festividades Wicca se celebra a fertilidade, ou seja, o poder da criação, né? É a época que a lavoura vai fazer sua colheita, que os plantios vão celebrar a colheita e por aí vai. Então, os rituais Wicca estão ligados às fases da Lua e ao conceito da roda anual, né, que celebra o tempo de acordo com as possibilidades. A veneração pelo pentagrama, utilizado nos rituais Wicca, nunca foi um símbolo satânico, como eu falei para vocês. O símbolo representa a matemática do universo, uma geometria sagrada, a manifestação humana na busca da iluminação, como Leonardo da Vinci bem colocou no Homem Vitruviano, né? Então, é o motivo da ponta da estrela estar sempre voltada para cima, representando a conexão do chakra da coroa com a ponte Antacarana, que recebe forças superiores. Tá? Aqui está exatamente, né, os elementos que todo praticante Wicca acaba trabalhando, né, que são os elementos da natureza, água, ar, terra, fogo, e aqui é o éter, que é representado num conceito maior pelo próprio conceito do poder do espírito. Tá? Então, esse é o conceito da utilização do pentagrama. Aqui está exatamente a representação do Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, né? Onde mostra esse conceito também, que é uma espécie de similaridade. Aqui, exatamente, o conceito da Wicca,
tá? Na simbologia geométrica, né? E aí você hoje já conhece essa geometria sagrada, tá? E aqui está o símbolo do Antacarana. Esse símbolo aqui é muito utilizado, por exemplo, na fraternidade branca, tá? No conceito dos arcturianos. Todos conhecem, todo mundo que estuda geometria sagrada conhece o conceito do Antacarana. Ele é um conceito poderoso, né? E nós também conhecemos como aquela ponte, né, que liga exatamente as forças superiores ao nosso chakra da coroa. E só para lembrar, o conceito, tá, de formação dessa ponte, ela inicia no coração, é de baixo para cima. Então, para que você fortaleça essa ponte, que também é identificada como Antacarana, começa pela sua pureza do coração. Ele sobe, né, exatamente pela nade principal, que é o Sushumna, vai até o chakra da coroa, conecta com a sua pineal, e aí faz o quê? Uma espécie de conexão que atrai gravitacionalmente essa ponte de luz. Os cristãos chamam isso de recebimento daquela pomba, né, que eles chamaram que era o Espírito Santo, né, que a gente vê em vários episódios do Antigo Testamento e no Novo também, eles dizendo que o Espírito Santo baixou, o próprio batismo de Jesus, né? João Batista disse que parecia que viu uma pomba, né? E essa pomba, na realidade, era a energia crística, né? Que Jesus portava, que ligava ele, né? Enquanto homem encarnado, às esferas mais superiores que nós podemos entender. Então, fica aí a dica para vocês. Reforçando, né, o que a gente deve entender pela Wicca, a Wicca busca entender e recriar os rituais e sistemas religiosos dos povos pagãos antigos. O que é um pagão, Marco? É um povo do campo, né? Quem principalmente chamava desta forma eram os romanos e, posteriormente, os católicos, né? Dizendo, é pagão. Tá? Pagão não é aquele que não acredita em nada, isso é uma besteira, isso é um equívoco. Tá? Pagão é aquele povo do campo, das aldeias, né? Os indígenas, né? São do campo, são das aldeias, são das florestas, e respeitavam e consagravam a natureza. Tá? Muita gente acha que pagão é aquele que não acredita em nada. Não é nada disso, gente. Pagão é o povo do campo, das aldeias, né? Dos bosques, das florestas e por aí vai. Então, eles fazem o quê? Eles adaptam, tá? E, sob um conceito moderno, eles cultuam esses rituais. A Wicca acredita e cultua uma religiosidade baseada na natureza. A Wicca é uma religião de opção pessoal, de autoconhecimento e de responsabilidade para com todos os seres além de si mesmo. A Wicca tem poucos dogmas doutrinários, como eu mostrei para vocês, né? A regra de ouro é não faça ao próximo o que você não quer que faça a você. E o conceito do grimório maior deles é um código de ética extremamente responsável, eu te diria até cristão. A rede wiccana, né, que nós vimos, são esses princípios morais, né, com base na frase, podes fazer o que quiseres, desde que não prejudiques ninguém, incluindo você mesmo. Só você lembrar ali, né, do primeiro quadro azul que eu coloquei aqui nesse slide 8 dessa apresentação. E a lei de 3, que eu falei para vocês também, que é tudo que você faz, a lei tríplice, né? Tudo que você faz para alguém vai voltar em triplo para você. Puxa, Marcos, se eu fizer o bem, tem para eles acreditam que vai voltar 3 vezes multiplicado. Se eu também fizer o mal, da mesma forma. Só que o wiccano não faz o mal. São as leis de ouro da Wicca. São os princípios fundamentais que orientam a vida de um seguidor da Wicca. Na Wicca, o que importa não é o ato, mas a intenção que está por trás da ação, da emoção, da fala e do pensamento. Né? Jesus fala sobre isso também. Né? Qual é a intenção que está por trás? Às vezes, né, muita gente julga, por exemplo, né, Judas, ele é um traidor, tá? Mas a intenção dele não era trair Jesus. Né? Quem fez outros cursos comigo já aprendeu sobre isso. A intenção dele é que o povo se levantasse e libertasse, vamos dizer assim, do
do jugo dos romanos, né? A intenção de Judas era essa, a intenção dele, mas o ato dele acabou comprometendo e foi julgado mal, né? E aí todo mundo diz que ele é traidor. Tanto é que Jesus, né, quando sabe que Judas se suicidou, né, pendurado numa árvore, ele se enforca, a primeira coisa que Jesus faz em espírito, né, em seu corpo espiritual, ele vai buscar o Judas e coloca a mão no ombro dele e fala: irmão, vim te resgatar. E aí Judas fala assim: eu não posso, eu traí o homem mais perfeito, mais divino que já esteve nesse mundo. E aí Jesus sorri e fala para ele: eu sei a sua intenção, e resgata ele. Tá? Essa história é contada por Emmanuel em um dos seus clássicos livros aí, que Chico Xavier psicografou. Quase todos os adeptos da Wicca acreditam na reencarnação. Na Wicca se acredita na onipotência, onipresença e onisciência do poder supremo, que se manifesta em polaridade masculina e feminina, que é o Deus ornífero, como eu falei, e a Hecate. Né? Então, repara, eles têm um conceito de poder supremo. Então, tá bem, tem gente que fala que eles são politeístas, mas, na realidade, se você entender a fundo mesmo, eles têm um conceito de unicidade, de poder supremo, que nós chamamos de Deus. Na Wicca não existe um livro sagrado para a prática da fé, como tem no judaísmo, no islamismo, no cristianismo, né? Eles não têm esse livro sagrado para servir de inspiração, né, em ensinamentos doutrinários sobre o culto. Também não é, eu falei para vocês, nos Coven, cada um acaba adotando uma linha, tá? Porém, os princípios morais são os mesmos cultuados em todos os covens, ok? A Wicca é mais um caminho espiritual e um modo de vida do que um conjunto de ensinamentos e práticas. Na Wicca, quase todos os seus adeptos têm o chamado Livro das Sombras. Aquilo que eu falei, o Livro das Sombras é uma espécie de diário. Um registro que você faz à mão, tá? Não é no computador, é na mão. É um livro mesmo, tá? E nele você registra tudo que você acha que é importante, que você julgue que é uma forma de você melhorar, que é uma forma de você realizar melhor um ritual, um processo magístico, tá? Como se fosse um diário mesmo. Na Wicca, quase todos os seus adeptos têm o chamado Livro das Sombras, né? Quase todos eles têm esse Livro das Sombras, né? Como a gente explicou para vocês. Na Wicca, o termo declarado se refere à posição assumida pelo adepto em assumir perante a sociedade a sua religião. Isso faz com que, por exemplo, no censo, você vai olhar hoje, deve ter quase 1 milhão de praticantes da Wicca no Brasil, estou falando só no Brasil, tá? E no censo aparece 500 mil, mais ou menos, tá? Porque muitos não se declaram wiccanos. Eles dizem: eu sou espiritualista, eu sou... Que você pode ser wicano e ser espírita, você pode ser wicano e ser católico, você pode ser... Né? O Wicca não é uma religião que te amarra e te pede exclusividade. Ele é muito mais, como a gente falou aqui, uma forma de entender um caminho espiritual. Ok? Na Wicca, o termo declarado, né, se refere a essa posição assumida, aqui está repetido. Na Wicca, o adepto assume o nome da arte, né, usado no Coven. Então, muitos são chamados de Aristóteles, o outro é chamado de Platão. Cada um escolhe um nome, vamos dizer, fictício, né, o nome de guerra, que ele vai ser chamado dentro do Coven. Ok? Que eles cultuam. O Coven é um termo que denota um grupo de pessoas praticantes da Wicca, como eu falei para vocês, e significa concílio, congregação de bruxas ou magos. Tradicionalmente, os Covens são compostos por pequenos grupos de até 13 membros. Normalmente, é 12 ou 13, tá? De vários graus. Em suma, até tem uma sacerdotisa ou sacerdote, que é aquele que, por meritocracia, é o mais antigo, que conhece mais sobre as práticas, e outros 6 pares. Lembra que ele é uma religião de polaridade, então sempre tem que ter o masculino e o feminino. Okay? Então, eles trabalham com 6 pares. Eles se reúnem regularmente e celebram os sabás e
os esbas. O que é um sabá? É um ritual realizado em determinadas datas importantes do ano, relacionadas com o percurso do Sol e a sincronização das energias com as estações do ano. São 8. Os sabás, né, são representados pelo deus cornífero. Tá? E os esbas é um ritual que acontece em qualquer momento que não seja um sabá. Os esbas são celebrações lunares. Opa, se é lunar, então é a Hecate, né? É a deusa tripla, que ocorrem durante a lua cheia e, às vezes, na lua nova. Acontecem em ciclos a cada 28 dias, de 12 a 13 vezes, dependendo do ano, né? São também rituais que envolvem práticas de magia, meditação e agradecimento. Isso aqui não é exclusivo, não. Vou te dar um exemplo, né? A grande maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu sou formado, né? Eu tenho formação no conceito de cura prânica. E nós, né, na cura prânica, quando está a lua de Vesak, tá, que é a lua cheia completamente, é um dia que a gente se reúne para fazer trabalhos de cura para os outros. Né? Então, repara, isso tem origem lá atrás. Tá? Essa lua de Vesak, esse conceito, né, tá, vem exatamente desses rituais. Né? Antes da era cristã, né, e também na Idade Média, principalmente nas florestas da Inglaterra e da Alemanha. Purificações de pessoas e ambientes, bênçãos, tratamentos e curas são ações de magia mais comuns que a maioria dos covens realiza. Olha só. Então o coven não fica preocupado em fazer trabalho de trazer o amado? Não tem isso. Aí você vai reparar o seguinte, puxa, tem muita similaridade aí, né, com a Umbanda, né, Marco? É assim, ó, aqui, ó. O item 23, que é o último aqui que a gente está trazendo para reforçar esse aprendizado, analisando o que é ensinado e praticado nos diversos covens, verificamos que a Wicca incorpora ensinamentos da Umbanda, da Cabala, da astrologia védica e egípcia, do espiritismo, da teosofia de Helena Blavatsky, do tarô, principalmente do tarô egípcio, tá? E do esoterismo em geral, sempre correlacionados às forças da natureza, períodos solares e lunares. É um credo, é uma religião que vai buscar similaridade nesses conceitos já estruturados da Umbanda, da Cabala, tá? Do Espiritismo, da Teosofia e por aí vai. Ainda teríamos muito a estudar sobre a Wicca. Porém, nosso objetivo não é torná-lo um praticante, e sim fazê-lo entender o que é essa religião dentro do nosso curso de conhecimento sagrado, que se encerra hoje, nessa aula nossa aqui. Tá? Atma Namastê, tá? Do amigo de vocês, que mora no coração de cada um de vocês, tenham certeza que cada um de vocês mora em meu coração. Eu quero falar sobre o próximo curso, que já começa no mês que vem, no dia 8 de abril. Aqui está, né, os livros que eu já citei, estão todos aí, né, para quem quiser se aprofundar, e vamos falar do nosso próximo curso. Tem o mesmo modus operandi desse curso aqui, que está acabando hoje. Tá? Vai ser toda segunda, terça-feira do mês. Tá? E o primeiro encontro já é no mês que vem, no dia 8 de abril, onde nós vamos, e termina no dia 9 de dezembro. Tá? É um curso de 9 encontros, onde a gente vai falar dos 35 milagres de Jesus que constam no Novo Testamento e das 41 parábolas que também constam no Novo Testamento. Né? Aqui tem um conceito que eu acho fantástico para você falar do Mestre Jesus, né? É a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Sobre esta citação, Isaías comenta: se não crerdes, não entendereis. Puxa vida, que coisa bonita, né? Yeshua é o nome do nosso mestre, que vamos ter a grata honra de falar durante 5 aulas sobre os milagres de Jesus
E cada aula, mais ou menos, vão ter 7 milagres, né? 7 vezes 5, 35, dão os 35 milagres de Jesus. E o que eu peço para vocês? Eu vou passar para vocês, né? A Simone vai estruturar como é que você vai fazer a inscrição, e quando ela estiver passando isso, né, eu já vou ter passado para ela o conceito que você deve ter de leitura. O que eu peço? Que você leia no Novo Testamento as passagens a qual serão alvo de explicação em cada aula. Em cada aula serão 7 passagens de milagres. Eu vou citar ali, por exemplo, João 2, entre os versículos 1 e 15. Então, você vai lá no Novo Testamento, tem muita gente que não tem o hábito, né, de pesquisar no Novo Testamento, nem muito menos no Antigo, mas você vai a João, capítulo 2, versículos 1 a 15. Aí você vai ler. O que eu peço é que vocês leiam para facilitar. Por quê? Falar de 7 milagres de Jesus por aula não é fácil, meus queridos. Tá? Então, eu preciso que vocês leiam para que eu não perca tempo de ler ou explicar o que está escrito no Novo Testamento, mas vocês vão receber as referências. Da mesma forma, as parábolas, só que as parábolas são 41, tá? Então, vai dar em torno de 10 parábolas por aula. Da mesma forma, eu vou passar a vocês quais serão as parábolas, tá? Uma planilha que eu vou colocar para vocês, e eu falo assim, olha, no dia 9, é parábola 1 a parábola 10. Aí você vai lá, e aí tem as referências lá, ó. A parábola 1 está em Lucas 8, capítulo tal. Aí vou ter a referência para você ler. Até uma prática interessante para você ter mais habilidade em manusear, né, a Bíblia. Ok? Então, a gente acredita que essas aulas, né, são apenas 9, mas elas vão ampliar o seu conhecimento sobre o mais puro ser que pisou no nosso planeta, que foi Yeshua, nosso querido Mestre Jesus. Eu aguardo vocês, a Simone vai passar os detalhes de como cada um deve se inscrever, aqueles que estiverem interessados, e aqueles que acham que já conhecem tudo sobre Jesus, eu desafio vocês a assistirem às aulas, vocês vão ver que tem muita coisa que vocês desconhecem, tá? Sobre a forma como Jesus trabalhava. E exatamente como nós vamos tratar, né, esse curso de milagres e parábolas do nosso querido mestre. Eu só tenho a agradecer a todos que estiveram comigo até agora e dizer a vocês que aguardo vocês no mês que vem. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos com esse curso que se encerra hoje, mas que daremos continuidade já falando do nosso querido mestre a partir do mês que vem. Ok, meus irmãos? Fiquem na paz de Deus. Obrigada, Marco. Beijo no coração de cada um e até a próxima aula, esperando as orientações que a Simone vai colocar no grupo e até como formar o novo grupo, né? E as coisas que você deve ler. Ok, meus irmãos? Beijo, Marco, um abraço. Simone. Muito obrigado. Beijo. Boa noite. Obrigada por tudo. Gente, muito obrigada a todos. E até mês que vem com o nosso curso. Hoje mesmo eu vou botar lá as observações direitinho, viu? Que a gente possa estar junto no próximo. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Marco, obrigada. Muito obrigada. Valeu, querida. Um abraço. Tudo de bom. Não consigo fechar aqui, ó. Não consigo fechar.